Olá pessoal, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, estarei apresentando uma breve explicação e resolução de exercícios sobre combinação simples, tá bom? Então quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, deixa aquele joinha. Não se esqueçam de ativar as notificações do sininho. Bora lá. Então, combinação simples. Faz parte da estatística, análise combinatória, tá bom? Então, o conceito é o número total de maneiras de se escolher k elementos distintos dentre n elementos distintos sem importância da ordem. Isso é muito importante, sem a importância da ordem. É dado por C nk é igual n fatorial sobre k fatorial que multiplica n menos k fatorial, tudo entre parênteses. Tal fórmula é denominada combinação simples de n elementos, tomados kk. Então, para não ficar muito complicada essa definição, vamos trabalhar com dois exercícios, bem prático. Então, o primeiro exercício está falando assim: um cientista está estudando a contaminação de um grupo de 30 ratos com vírus. Quantas amostras distintas de 3 ratos podem ser retiradas de seu grupo de cobaias? Então, pessoal, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou colocar a fórmula em evidência, para que vocês possam compreender a resolução passo a passo desse exercício. Então, como a fórmula já está descrita aqui, eu já vou colocar os números. Então, o cientista está estudando a contaminação de um grupo de 30 ratos. Então, combinação, né? 30 por 3 é igual. Vem aqui, ó, 30 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica entre parênteses 30 menos 3, fecha parênteses, fatorial. É simples, é só um pouquinho de habilidade, tudo bem? Então, na linha de baixo, combinação 30 por 3 é igual 30 fatorial sobre 3 fatorial, 30 menos 3 dá 27, que multiplica 27 fatorial. Tudo bem? Então, continuando, 30, né, vezes 29, vezes 28, vezes 27 fatorial. Então, eu tenho que projetar essa multiplicação, né, até chegar no 27, que é o denominador que está aqui embaixo, 27 fatorial. O 3 fatorial, como que eu faço? Eu ponho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 27 fatorial. Tá bom? E aqui agora eu simplifico, né? Eu simplifico 27 fatorial com 27 fatorial. E aqui eu tenho o fatorial de 3, que é 6, né? Então, vou deixar detalhado aqui, ó. Combinação 30 por 3 é igual 30 vezes 29 vezes 28 resulta em 24.360 sobre 6. Então, tá praticamente terminado o primeiro exercício. Na verdade, combinação 30 por 3 é igual. Fazendo 24.360 dividido por 6, resulta em 4.060, tá bom? Então, quantas amostras distintas de 3 ratos podem ser retiradas de seu grupo de cobaias? Então, 4.060 amostras. Essa é a resposta do primeiro exercício. Então, pessoal, tá aí detalhado, né? Eu faço o exemplo, eu resolvo, né? Passo a passo e vou detalhando para vocês. Vou fazer mais vídeo de estatística, de probabilidade, de análise combinatória, que é o mais que pega em vestibular, em Enem. Então, daqui para frente, meu compromisso é fazer esses vídeos, tá bom? Eu já tenho uma fila de pedidos de outros tipos de exercícios, mas eu vou trabalhar um pouquinho agora com análise combinatória, probabilidade, estatística, que é o que mais pega por aí. Agora, fazendo o segundo e último exercício, eu quero deixar para vocês, né,
aqui o segundo exercício resolvido também passo a passo, detalhado, para que vocês possam compreender direitinho a resolução por análise combinatória. Então, quando não tem uma ordem, né, específica, né, então aí você aplica a combinação simples. Está dizendo assim, ó, sobre uma circunferência são marcados 7 pontos distintos. Sobre uma circunferência são marcados 7 pontos distintos. Primeiro, qual é o número de segmentos de reta com extremidades nesses pontos? Então, para mim pensar nisso daqui, qual combinação que eu vou usar? São 7 pontos distintos, mas o primeiro item, tá? São 3 itens, tá? Qual é o número de segmentos de reta com extremidades nesses pontos? Dá uma pensadinha, eu já vou resolver na sequência. Vou dar um intervalo aqui no ar e vocês dão uma pensadinha. Qual a combinação que eu uso? 7 com quem? Bora lá? Então, eu tenho que pensar nisso, ó. São 3 situações. Qual é o número de triângulos convexos nesses pontos e qual é o número de heptágonos convexos convexos nesse ponto. Aqui está mais fácil de resolver, né? Então aqui eu tenho 3, uma combinação 7 por 3, aqui uma combinação 7 por 7. Beleza. Mas o primeiro, eu tô falando de reta, tá? E tô falando de circunferência. Sobre uma circunferência são marcados 7 pontos distintos. Qual é o número de segmentos de reta com extremidades nesse ponto? Primeiro caso. Então, o primeiro, ó, eu vou até puxar uma setinha aqui, ó. É uma combinação 7 por 2. Uai, mas por que 2? Porque a definição de uma reta define-se a partir de 2 pontos. E tá falando assim que esses segmentos de reta com extremidades nesses pontos. Então, eu posso considerar o diâmetro, né? A reta do diâmetro dessa circunferência. De uma extremidade, ó, vou fazer uma circunferência pequenininha aqui, só para vocês lembrar, ó. Então, eu tenho uma circunferência, eu tenho aqui uma reta, e ela parte de um ponto da extremidade da circunferência para o outro ponto. Então, eu considero 2 pontos. Uma reta é formada por 2 pontos, e por uma reta passa infinitos pontos, tá bom? Então, vamos começar o primeiro com combinação 7 por 2. Então, 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 7 menos 2 fatorial. Tá bom? É igual 7 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 mesmo, né? Porque é 2 vezes 1 que dá 2. Aqui é 7 menos 2 que dá 5 fatorial. Aqui, pessoal, eu projeto. Então, fica 7 vezes 6 vezes 5. Paro por aqui, ó. O maior número que tem no denominador é 5. Então, eu estico até o 5. Sobre 2 fatorial e 5 fatorial. Isso me permite simplificar, ó. Tá bom? Aí eu tenho combinação 7 por 2 é igual. Em cima, 7 vezes 6 dá 42. E o 2 fatorial é o próprio 2, que vai dar 2 vezes 1, que é 2. Então, a combinação 7 por 2 é igual a 21 modos. Qual é o número de segmentos de reta com extremidade nesses pontos? Então, são 21 segmentos de reta. Pronto, primeiro caso. Segundo caso, qual é o número de triângulos? Triângulo já está falando que é 3, né? Converte nesses pontos, tá? Então, aí eu faço combinação 7 por 3, tá bom? Deixa eu passar um risco aqui só para não confundir. Então, eu tenho que 7 fatorial sobre 3 fatorial, e aqui eu tenho 7 menos 3 fatorial. Tudo bem? É igual 7 fatorial sobre 3 fatorial, que eu já poderia ter projetado 3 vezes 2 vezes 1, tá? Mas eu vou deixar para a próxima. Sobre 4 fatorial. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu já vou fazer 7, me acompanha, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial,
que o 4 é o maior número no denominador, sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Então, ó, 4 com 4 eu simplifico, né? Sobrou quem? Aqui, ó, eu vou puxar para cá, ó, acompanha. Combinação 7 por 3 é igual 7 vezes 6, 42, 42 vezes 5, 210. Ou 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7, 210. Então, eu tenho 210 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, combinação 7 por 3 é igual a 35. Tá? Então, qual é o número de triângulos com vértices nesses pontos? Então, são 35 triângulos. O primeiro é 21 segmentos. O segundo é 35 triângulos com vértices nesses pontos. E o último caso da aula de hoje, tá? Qual é o número de heptágonos? Lembrando que heptágono é um polígono de 7 lados. Convexos com vértices nesses pontos. Então, aqui, ó, vou passar um risco aqui, ó. Vou aproveitar esse trechinho aqui, ó, da folha. Combinação 7 por 7. E é simples, tá? Eu já sei a resposta, mas eu vou fazer detalhado. Então, é 7 fatorial sobre 7 fatorial, entre parênteses, 7 menos 7 fatorial. Nada mais é do que 7 fatorial sobre 7 fatorial, 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é 1. Então, combinação 7 por 7, a gente já sabe que é 1, mas eu estou destrinchando para vocês não ficar com dúvida. Então, aqui o fatorial de 0 é 1. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, combinação de 7 por 7 é igual a 1. Resposta da última situação, 1. Então, qual o número de heptágonos convexos com vértices nesses pontos? Um heptágono. Beleza, galera? Essa é a aula de hoje, bem prática, bem objetiva, detalhada, explicada passo a passo. Convido a quem não é inscrito, gratuitamente se inscreva no meu canal, deixa aquele joinha para motivar mais o canal, para o YouTube ver que meus vídeos estão sendo assistidos. Deixa aquela notificação no sininho também. Abraços, fiquem todos com Deus.